Coisa boa. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas, porque de quem busca a verdade longe da escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração, e Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, e só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração.
rejeite, mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele, sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta. Só Ele, sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo... Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. A comunidade pode se sentar. Chamamos bem-vindos a mais este nosso momento de culto nesta quarta-feira. Hoje nós ainda queremos falar da reforma, nós ainda queremos falar a respeito da reforma, desse assunto que é tão importante para nós. Nós comemoramos no dia 31 de outubro, mas que hoje também nesse culto de quarta ainda queremos lembrar, ainda queremos falar da importância deste movimento em nossas vidas. Desejamos que Deus abençoe este nosso momento de culto e convido a todos para iniciarmos cantando o hino Ó Terras Todas Celebrai. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Em nome de Deus, o Pai, que nos criou e nos dá todas as coisas. Em nome de Deus, o Filho, que nos salvou com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho e nos congregou, iluminou, santificou e enviou para proclamar a salvação. A Ele seja toda honra e glória, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Por isso não podemos dizer que não temos pecado, nem podemos pretender nós mesmos remediar o mal, pois muito menos confiar em nós mesmos em cartas de indulgência
ou em que quer que seja para obtermos o perdão, mas apenas podemos confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, com humildade, convido a todos juntos neste momento, confiantes no amor do nosso Deus, confessar os nossos pecados e buscar o perdão em Jesus Cristo. Santo e misericordioso Deus, pela reforma da Igreja realizada por teu servo Martinho Lutero, nos revelastes no Evangelho a tua graça e misericórdia em Cristo. Perdoa nossa indiferença, desânimo e desleixo para com esta boa nova. Reconhecemos que não cumprimos a tua santa, boa e graciosa vontade em nossos pensamentos, palavras e atos. Deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Sinceramente sentimos tristeza por isso e nos reconhecemos culpados e merecedores de castigo, aqui no mundo e na eternidade. Buscamos refúgio no sangue de Jesus, que é o único meio para nos livrar de nossas culpas. Com auxílio do Espírito Santo, prometemos nos esforçar para corrigir a nossa vida. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que confessaram de forma sincera os seus pecados, todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confiam que a sua morte na cruz foi para dar o perdão de pecados a cada um de vocês, e que vocês também querem corrigir a vida de pecado, vivendo de acordo com a vontade de Deus, auxiliados pelo Espírito Santo. Eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o amor do nosso Pai e da parte, e também por ordem de Jesus, perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos ouvir agora o hino Ó Queremos Sempre Ouvir. Sempre ouvir a paz.
Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará, esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial. Quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Nós queremos agora ouvir as palavras do nosso Deus para este nosso culto, iniciando pela leitura do Novo Testamento, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Nós lemos assim: então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas são as palavras da leitura do Apocalipse. Vamos ler a carta, texto da epístola, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 28. Nós lemos assim: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e os que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Essas são as palavras da carta aos Romanos. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, João 8, 31 até 36. O evangelista João escreve assim: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos,
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Convido a comunidade e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa também, a juntos confessarmos a nossa fé no nosso Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir e também cantar juntos o hino Castelo Forte. Nós vamos hoje acompanhar o vídeo do nosso congregado lá de Porto Alegre, aqueles vídeos que nós assistíamos muito no início da pandemia, hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com
Amado Pai Celeste, Tu que nos amasses ao ponto de enviar o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e nos dar assim a oportunidade de recebermos como herança a vida eterna nos céus. Te pedimos, ó Pai, que sempre derrames o Teu Santo Espírito sobre nós em rica medida, para que possamos estar sempre cientes da verdade, conhecedores da verdade, apegados a esta verdade, e também que faça de nós proclamadores da verdade que nos liberta. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nós, no dia 31, no domingo passado, nós lembramos os 504 anos do movimento da Reforma. Os 504 anos daquela manhã do dia 31 de outubro de 1517. Os números estão todos embolados na cabeça. 31 de outubro de 1517, aquela manhã em que o então monge Martinho Lutero saiu lá da sua clausura, foi até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e lá pregou as 95 teses. O que eram essas 95 teses? Eram 95 pontos que Lutero, ao estudar e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, percebeu que havia algum problema com a prática da igreja da época. Então ele propõe um debate a respeito desses 95 pontos, 95 questões que deveriam ser tratadas, porque ele percebia que a igreja da época estava se afastando da palavra de Deus. E obviamente que ele fez isso baseado na palavra de Deus, baseado nas escrituras sagradas. Quanto mais ele estudava, quanto mais ele se aprofundava, não por um interesse em buscar problemas na igreja, não. Ele estudava e se aprofundava na palavra de Deus porque ele queria encontrar e conhecer mais a respeito desse Deus que ele conhecia tão pouco. Ele só conhecia esse Deus como um Deus severo, um juiz que está pronto a nos castigar, e este Deus que nós deveríamos buscar agradar com as nossas obras. Então Lutero estuda cada vez mais, e quanto mais ele estuda, mais próximo da verdade bíblica ele está. Então, quando ele percebe o caminho do erro pelo qual a igreja estava enveredando, com suas práticas, também com seu ensinamento no dia a dia, então Lutero propõe este debate. Ele não queria nada além de pregar e falar a verdade de Deus, a verdade revelada de Deus contida na sua palavra, na Bíblia. E então ele sugeriu esta conversa, sugeriu este debate naquela época. Um debate, uma conversa a respeito da verdade. A verdade que é a palavra de Deus que nos é dada na Bíblia. Lutero, obviamente, que ele não tinha noção do que aquele seu ato tão inocente a princípio, tão bem intencionado, ele não tinha noção do turbilhão de coisas que aconteceria a partir daquele momento em que ele pregou as 95 teses. Ele não transformou apenas a Alemanha, a Europa toda foi abalada com aquele seu ato. O mundo todo foi abalado com aquele seu ato. Tanto que Lutero foi eleito uma das personalidades mais importantes do milênio passado. Uma das pessoas que transformou a humanidade com as suas atitudes, com o seu pensamento. Obviamente não o seu pensamento, mas o pensamento fundamentado na palavra de Deus. E não foi só Lutero que tocou esse projeto adiante. Obviamente, nós lembramos dele porque tudo iniciou a partir desse debate proposto com as suas 95 teses, e por essas teses terem se espalhado tão rapidamente pelo mundo graças à invenção da prensa naquela época também. Mas tantos outros seguiram Lutero, tantos outros concordaram com o seu ponto de vista, e como Lutero também foram excomungados. Como Lutero também tiveram a sua cabeça a prêmio
e eram caçados porque eram considerados como bandidos. Tudo isso porque Lutero e os seus companheiros, os seus amigos, ousaram falar a verdade. A igreja naquela época, já há muito tempo havia se afastado da verdade bíblica, do verdadeiro ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Falsos ensinamentos foram sendo introduzidos dentro da igreja e, infelizmente, tomado por sentimentos humanos e por atitudes humanas que não são nada nobres, a igreja se deixou levar pelo encantamento do poder e da riqueza, e isso fez com que a igreja se afastasse da verdade e criasse a sua versão da verdade. A igreja passou a ensinar uma versão da verdade que não era exatamente a verdade de Deus, a verdade bíblica. E assim, a igreja passou a acreditar e a ensinar as pessoas que nós, seres humanos, temos habilidades e temos capacidade de alcançar a salvação por nós mesmos, que nós podemos nos esforçar para alcançar o perdão dos pecados e também alcançar a vida eterna. Isso como? Praticando boas obras, praticando a caridade, fazendo penitências e também, obviamente, dando dinheiro à igreja. Lutero, ele viveu esse ensino toda a sua vida. Ele aprendeu desde pequeno isso. Ele aprendeu desde pequeno que ele poderia, com as suas boas obras, sua penitência e pagando um dinheiro, ele poderia agradar a Deus. Nós não temos noção do que foi a vida de Martinho Lutero. Lutero, ele fez muito mais boas obras do que nós podemos imaginar. Ele se esforçava em cumprir aquela verdade que a igreja ensinava. Mas, em nenhum momento ele conseguia encontrar paz, ele não conseguia ter a sua consciência tranquila, porque ele sabia que por mais que ele se esforçasse, ele continuava sendo um pecador e ele não conseguia cumprir de forma perfeita a lei de Deus. E então ele continua estudando. E ele vai estudando e conhecendo cada vez mais os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então percebeu que a igreja havia distorcido a verdade bíblica. A igreja havia distorcido a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo. E que a salvação, que era para ser um presente do nosso Deus, do nosso Pai de misericórdia, havia se tornado, pela distorção da verdade que a igreja havia feito naquela época, algo que nós poderíamos conquistar com as nossas boas ações, com o nosso esforço. Mas, quando Lutero então quer trazer de volta à igreja a verdade, quando ele mostra a verdade de novo à igreja e lembra qual é a verdade para esta igreja, ele descobriu algo que nós também sabemos hoje. Nem todos gostam da verdade. Nem todos querem realmente saber a verdade. Existe um motivo para isso. Existe um motivo de que a verdade muitas vezes dói. E isso nós sabemos. E nós sabemos também que nesses 504 anos quase nunca mudou. As coisas continuam assim, as pessoas muitas vezes não gostam de saber a verdade, não querem conhecer a verdade, porque a verdade muitas vezes nos tira do nosso conforto do dia a dia. A verdade nos confronta com coisas que nós não queremos lembrar que existem dentro de nós. A verdade muitas vezes nos repreende. E por isso, nós ainda continuamos como as pessoas de todos os tempos, não querendo ouvir nem conhecer a verdade. Mas Jesus deixa muito claro, no texto do Evangelho de hoje, o quanto é importante nós conhecermos a verdade. A verdade é vital para as nossas vidas, não só para a nossa vida aqui no mundo, mas principalmente para a nossa vida espiritual, a nossa vida na eternidade. Mas Jesus diz qual é a verdade. Não é uma versão da verdade. Não é uma verdade criada ou uma verdade distorcida, mas é a verdade bíblica, a verdade do seu ensinamento verdadeiro. E como é que nós vamos saber
qual é a verdade verdadeira. Nós saberemos a verdade verdadeira quando nós nos apegarmos a Jesus Cristo e ao seu ensinamento. Quando nós deixarmos de lado todos os ensinamentos humanos que são contaminados ou que contaminam a palavra de Deus, e quando nós apegamos ao ensino puro da palavra de Deus, ao ensino puro de Jesus Cristo. E esse ensino é muito claro. Nós ouvimos no Evangelho, nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o quanto é claro o ensino bíblico a respeito da nossa salvação. Nos apegarmos a Jesus e ao seu ensinamento. Esta é a única forma de nós conhecermos a verdade verdadeira. Esta verdade que nos liberta. Queridos irmãos e irmãs, a questão é, será que nós queremos ouvir a verdade? Será que nós queremos conhecer a verdade? Lá na Idade Média, na época de Lutero, a igreja certamente não queria saber qual era o verdadeiro ensinamento de Jesus, porque a igreja estava muito comprometida com a sua própria verdade. Estava muito comprometida com aquilo que ela acreditava e queria fazer as pessoas acreditarem. Porque esta verdade ensinada naquela época mantinha as pessoas sob o controle da igreja. A igreja acabava escravizando espiritualmente as consciências das pessoas. E assim ela prosperava. A igreja enchia os seus cofres e mantinha então as pessoas no seu controle. Hoje, a maioria das pessoas, como eu já disse, não quer saber a verdade. Muitos não querem conhecer a verdade bíblica e os verdadeiros ensinamentos de Jesus, porque tantas e tantas vezes esta verdade, ela nos cutuca. Ela diz verdadeiramente aquilo que nós somos, coloca a realidade diante dos nossos olhos e nos tira do nosso conforto, das nossas vidas, e nos faz repensar o que é real e o que é importante para cada um de nós espiritualmente falando. A verdade, antes de libertar, ela nos chacoalha, ela nos dá um chá de realidade. E esta verdade nos mostra que nós somos pecadores. E o nosso caminho, e com muita justiça, é a condenação no inferno. Este é o ponto central da reforma, do ensino de Jesus. O fato de que nós nascemos pecadores. E nós não temos capacidade, nós não temos condições de ir ao encontro de Jesus, nós não temos condições de caminhar para o céu, nós não temos condições de, com as nossas próprias forças, alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Porque mesmo que nós tentemos, por melhores que sejam as nossas ações no dia a dia, nós sempre vamos ficar devendo. Nós sempre vamos ficar aquém das perspectivas divinas para uma vida santa, para que nós possamos merecer o céu. Mas aí há uma questão natural. Nós olhamos para um bebê recém-nascido, por exemplo, e nós nos perguntamos, como é que pode essa criança ser pecadora? Como é que pode essa criança precisar do perdão dos seus pecados? Essas foram algumas perguntas que fizeram com que a igreja distorcesse a verdade bíblica, tentando assim mostrar que nós podemos sim, de alguma forma, cooperar com a nossa salvação. Que nós nascemos sem pecado, que a criança é um anjo. Este é um ensinamento equivocado, isso não é verdade bíblica. Mas a igreja na época dizia que sim, que as crianças são anjos e com o tempo elas vão sendo pecadoras, mas há algo de bom dentro de nós. E se nós praticarmos boas obras, nós vamos colaborar com a nossa salvação. Esta é a verdade distorcida, quando realmente a palavra de Deus nos mostra essa verdade. Nós somos pecadores e não temos condições alguma de irmos para o céu por nossas próprias forças. E quando esta verdade não é pregada, as pessoas continuam escravizadas em seus pecados, porque continuam vivendo uma vida achando que elas mesmas podem alcançar o céu.
Jesus e a sua obra são deixados de lado. Porque se nós podemos alcançar a salvação por nossas obras, o que Jesus fez na cruz foi inútil. O centro do ensino de Jesus revela esta verdade. A verdade que estamos mortos em nossos pecados e que vamos para o inferno. Só que muitas pessoas, quando ouvem essa verdade, acabam desanimando. Porque as pessoas só ouvem metade da verdade. E como diz o ditado, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Porque a verdade bíblica não pode ficar apenas nessa primeira parte, que é uma verdade, que nós somos pecadores e não podemos ir para o céu por nossas próprias forças. Mas a verdade precisa ser completa, porque a verdade bíblica nos mostra que Jesus veio ao mundo, que com sua morte na cruz ele conquistou o perdão para os nossos pecados, e que este perdão nos é oferecido de graça. É um presente que Deus nos dá a todos que confiam em seu Filho Jesus Cristo. Esta é a verdade completa. Nós somos pecadores condenados ao inferno, mas nós temos Jesus que nos dá a salvação. Isto é lei e evangelho. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos doentes de uma doença terminal que vai destruir com a nossa vida. Mas nós temos um remédio doce e maravilhoso, que é o perdão que Jesus Cristo nos oferece. Isso era o que Lutero queria restabelecer. Isto era o que Lutero queria trazer para a discussão quando ele pregou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Ele queria conversar e trazer de forma muito clara para a igreja esta verdade completa. Que Deus, como um justo juiz, nos colocaria no inferno por causa dos nossos pecados. Mas como um pai de grande amor, ele oferece o seu filho para morrer em nosso lugar. E assim nos oferece esta herança maravilhosa, que é a vida eterna. E é importante nós continuarmos repetindo essa verdade todos os dias, em todos os cultos. As pessoas precisam sair daqui conhecendo esta verdade completa. E é por isso que mesmo 504 anos depois, nós continuamos comemorando a Reforma. Nós continuamos celebrando este dia em que Deus agiu mais uma vez neste mundo através do seu servo Martinho Lutero. E nós continuamos agradecendo a Deus porque Ele continuou agindo no mundo, preservando esta verdade entre nós, e continua hoje agindo no mundo quando esta verdade é pregada de forma clara e pura. E nós louvamos a Deus porque Ele continua nos trazendo a sua casa, continua nos permitindo ter a sua palavra em nossas mãos, para que assim nós cresçamos cada vez mais no conhecimento desse seu grande amor. Queridos irmãos e irmãs, quando nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz, disse: está consumado, Ele estava dizendo: olha, a salvação que eu vim para este mundo com o objetivo de conquistar, ela está completa. Não é preciso mais nada. Nós não podemos fazer nada, porque somos pecadores imperfeitos. Deus fez tudo que é necessário para a nossa salvação. A nós basta apenas agradecermos, louvarmos a Ele todos os dias, pela bênção de conhecermos esta verdade que liberta, e nos oferecermos como seus servos, para que esta verdade possa chegar a mais pessoas, para que as pessoas que já conhecem esta verdade continuem sendo alimentadas na mesma, para não se desviarem, para não caírem. Como diz o apóstolo Paulo: você que está de pé, cuide para não cair. E que outras pessoas que ainda não conhecem essa verdade libertadora, possam também conhecê-la, possam também se alegrar conosco, não porque nós somos pessoas melhores do que os outros, mas se alegrar conosco, porque nós sabemos que somos pessoas más por nascimento. Nós somos pecadores, mas que nós temos um Pai que nos ama e nos oferece o perdão em Jesus Cristo.
e esta verdade continue sendo pregada, continue libertando muitas pessoas da escravidão que muitas vezes as igrejas colocam sobre os ombros dos filhos de Deus. E que nós possamos caminhar livres e felizes, sabendo que um dia nós também estaremos livres de toda a maldade deste mundo, pois estaremos com nosso Deus na pátria celeste. Amém. Que este grande amor do nosso Pai Celeste, que mesmo nós sendo pecadores, veio ao nosso encontro em seu Filho Jesus Cristo e conquistou para nós o perdão de todos os pecados, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar agora o hino Graças Dou por Esta Vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom eterna vida, sempre graças hei de dar.
Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, glória e louvor damos ao Teu nome por podermos recordar a Tua fidelidade demonstrada ao longo da história para com a Tua Igreja, permitindo que o Teu santo Evangelho fosse anunciado. No passado, muitas barreiras tentaram impedir o ensino correto da Tua Palavra. Tu, porém, despertaste servos que com coragem e consagração anunciaram o Teu Evangelho. Muitos deles tiveram a vida sacrificada em defesa da Tua verdade. Obrigado pelo testemunho de coragem que eles nos deixaram. Hoje nós Te louvamos, Senhor, porque despertastes o Teu servo Martinho Lutero e tantos outros que estiveram dispostos a lutar para restaurar a verdade que liberta. Te agradecemos por podermos ouvir a mensagem de que Cristo cumpriu a lei e pagou pelos nossos pecados. Atualmente também vivemos tempos em que muitas barreiras querem impedir a proclamação do Evangelho. O mundo vive longe da Tua vontade, despreza a Tua verdade e se divide em muitas verdades. Muitos também querem chegar à salvação pelo caminho das obras da lei, desprezando assim a Tua graça. Por isso te rogamos, Senhor, conserve entre nós a pregação clara da Tua palavra, a pureza da doutrina e a administração correta dos Teus sacramentos. Protege a Tua Igreja de falsos profetas e dos ataques do diabo. Continue despertando os servos corajosos para que preguem e ensinem a Tua verdade. Abriga cada um dos Teus servos sob a bênção da Tua mão, para que não desanimem. Anima e encoraja a Tua Igreja para que permaneça unida no propósito de propagar o Teu Evangelho. Ouve-nos por Jesus Cristo, Teu Filho, em nome de quem nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelo nosso pecado, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. A comunidade pode se sentar. Convido os nossos irmãos e irmãs comungantes que venham à ceia do Senhor. Enquanto isso, nós vamos ouvir um hino que será projetado. Vinde, pois tudo está preparado.
as criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o eu e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Canto, ó crente luterano, canta a Deus, ele agradece o conforto soberano que a nós todos oferece nas sagradas escrituras devolvidas ao seu povo, libertando de amarguras neste tempo livre e novo. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos testemunhando ao mundo esta verdade do nosso Deus, que nós temos salvação pela morte de Jesus na cruz. Por isso nós vamos agradecer. Amado Pai Celestial, nós te louvamos porque mais uma vez nos destes a oportunidade de recebermos a tua ceia. Te pedimos, ó Pai, que esta ceia nos aumente e nos fortaleça na fé em ti. Também aumente em nossos corações o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que, firmados nesta verdade que liberta, um dia estaremos contigo nos céus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Comunidade pode se sentar. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso culto. Uma alegria podermos ter os nossos irmãos e irmãs aqui também na quarta-feira, quando nós louvamos a Deus, nos alimentamos na sua palavra e na Santa Ceia. Nós convidamos a todos para a nossa devoção amanhã, às 19h30, transmitida pelo Facebook da comunidade. No final de semana, nosso culto é no sábado novamente, né? O último mês nós tivemos 5 finais de semana, então termina no sábado, começa o mês no sábado também. Esse mês nós vamos fazer um pouco diferente, nós teremos 2 cultos no sábado, depois domingo e domingo. No dia 21 é o domingo,
nós teremos a confirmação da nossa turma, às 9 horas da manhã. Convidamos a comunidade para esse momento especial, não só para os confirmandos, para as famílias dos confirmandos, mas para a comunidade como um todo. Nós testemunharmos este momento em que os nossos adolescentes, eles vão confirmar diante de Deus e diante da comunidade também aqueles votos que eles fizeram lá no batismo, não por eles mesmos, mas os seus pais e padrinhos, né, fizeram aqueles votos de renegarem o diabo e as suas obras e prometeram ser fiéis e seguir na fé em Jesus. E agora eles que aprenderam, conheceram esta fé, eles vão confirmar diante de Deus e da comunidade esta promessa que os pais e padrinhos fizeram no lugar deles. Então, um momento especial para todos nós, dia 21, às 9 horas da manhã. E quem fez a encomenda dos devocionários, depois fale comigo, né? Para o pessoal que veio aqui eu já separei. Então, Elisângela, Dona Neoli, eu já estou com eles aqui, eu já vou entregar para vocês. Nossos irmãos e irmãs que estão em casa também, lembrem de pedir no culto para que eu possa entregar então os devocionários. Nós vamos agora ouvir ainda um hino para encerrar esse momento de culto. Nossos irmãos e irmãs que estiverem preparados e desejarem podem fazer as suas ofertas e nós nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos. Salva.